O momento é muito caótico aqui no Rio Grande do Sul, um caos, aliás, que vai crescendo na medida em que as instâncias estatais elas se movem de maneira muito vagarosa na resposta a essa torrente que destruiu quase todo o estado e que agora deve completar de destruir com a passagem dela pelo sul do Rio Grande do Sul. Aqui em Porto Alegre nós conseguimos o fato extraordinário de elevar o nível da água em bairros que não haviam sido afetados enquanto o sol estava a pino. Sim, nos últimos 2 dias nós tivemos bairros inundados enquanto o Guaíba estava estável. E isso é algo absolutamente extraordinário. Há uma grande mobilização nesse momento, Débora e Fábio e nossos ouvintes da Band News por todo o país, da sociedade civil, que hoje é o alicerce do amparo aos gaúchos. A sociedade civil gaúcha e brasileira, porque nós vemos mobilizações de toda parte do país, ajudando, fazendo aquilo que em boa medida o Estado é incapaz de resolver. E estamos nos virando, cada vez com menos condições. Tem gente que não tem mais casa, que não tem mais nada. Tem gente que tem internet, mas não tem água. Tem gente que tem água, mas apenas a água que sobrou do rescaldo das chuvas e não tem mais nada. E tem gente que está, nesse momento, atrapalhando, tirando foto, indo para a rede social, postando o seu relato, sem ter sido afetado diretamente por ele. Nós temos que, como sociedade, melhorar um tanto e cobrar um pouco mais do Estado, porque ele está se fazendo muito ausente, desde antes da chuva e agora depois dela. Ô Macalossi, obrigado por compartilhar aí as suas informações também com todos os nossos ouvintes da Band News FM espalhados por todo o Brasil, porque a gente precisa ter noção de fato do que acontece no Rio Grande do Sul, né? É algo absolutamente extraordinário. Ontem eu conversava aqui junto com a Débora Alfano, com o Vicente Medeiros, com a Lisiane também aí de Porto Alegre, e eu dizia o seguinte, e vou repetir aqui, ouvi os relatos dos nossos colegas do Rio Grande do Sul, nossos colegas jornalistas mesmo, né? Os repórteres que estão ali com água até a cintura, hoje entrou repórter com água no peito, com repórter com água no joelho, o repórter que teve que sair correndo da redação para pegar bichinho de estimação em casa, para salvar alguma coisa que sabia que poderia ser afetada porque a água estava invadindo a casa. Então todos esses nossos colegas, inclusive você, todos estão sendo afetados de alguma forma, né? Sim, Fábio, e por só para trazer isso, claro, já que tu mencionou, já que tu mencionou eu vou relatar aqui, ontem eu estava ao vivo na Band TV e eu narrei a inundação da rua em que eu moro. Então é isso. Aliás, antes o Juan Romero entrou aqui conosco, o Juan Romero, nosso colega, entrou aqui conosco aqui no programa. Ele estava lá na Getúlio Vargas, que é a rua em que eu moro. A rua inundada. De um bairro que é um bairro alagável, mas que só ficou assim porque as estações de bombeamento foram desativadas. E num caso, aliás, que gerou muitas críticas ao governo municipal, ao governo Sebastião Melo, porque a Companhia de Energia Elétrica, a CE Equatorial, não avisou a prefeitura de que desligaria a energia da casa de bombeamento, o que levou à evacuação dos bairros circundantes ao caos absoluto. As pessoas não sabiam que os bairros estavam sendo inundados. Saíram às pressas, sem coordenação. E é isso. Hoje é difícil encontrar alguém do Estado que não tenha sido direto ou indiretamente afetado pelas chuvas. E eu dizia o seguinte, os nossos ouvintes vão compreender porque essa cobertura não é uma cobertura normal, não é uma cobertura tradicional. A gente está acostumado a fazer coberturas, infelizmente, de tragédias, depois de apontarmos as consequências ou mostrarmos as consequências que aquela tragédia proporcionou, porque normalmente aquela tragédia vem, ocorre rapidamente, vai embora e deixa as consequências. Essa, infelizmente, está em curso e todos estão sendo afetados, todos os gaúchos são afetados, inclusive os nossos colegas da Band. Faz parte da notícia. Faz parte da notícia nesse caso, exatamente isso. E o jornalista tem esse desafio de não deixar ser absorvido pelas notícias. Infelizmente, são muitas notícias trágicas. A gente, às vezes, tem que noticiar com certo distanciamento para manter o psicológico em dia, conseguir transmitir uma notícia sem chorar, sem se emocionar, só que não tem como, né? Principalmente quando a gente faz parte dessa notícia. É muito difícil. E eu estava vendo uma explanação sua, Macalossi, ontem ou anteontem, falando a respeito do problema superficial por enquanto, né? E o problema está no fundo, literalmente. Quando a água baixar, o povo do Rio Grande do Sul, o Estado de uma maneira geral e o Estado brasileiro aí sim vão notar o tamanho desse problema, né? Eu usei a expressão no jornal Gente
Band News TV e da Rádio Bandeirantes, a superfície da tragédia, né? Porque eu usei, obviamente, a imagem da água. A superfície da tragédia é a inundação. Agora, quando a água vai embora, ela deixa o rescaldo da destruição. E tem muitas cidades do interior que já não estão mais alagadas. Por exemplo, tem amigo meu fazendo trabalho voluntário ali na região do Vale do Taquari. O primo meu foi para lá. A cidade está devastada. Sobrou lodo. Sobrou os restos do que antes era a tentativa de recuperação da comunidade da tragédia anterior. Aqui em Porto Alegre, a gente ainda não vislumbrou a tragédia na sua amplitude máxima, porque a água tomou conta de tudo. Quando a água recuar, e um dia ela vai recuar, mas está recuando muito devagar, nós vamos ter ciência do tamanho do prejuízo visível e invisível. Porque o prejuízo visível é o quê? É o asfalto que foi destruído, as residências que foram atingidas, é todo o problema da infraestrutura. O problema invisível qual é? O efeito social disso, que depois vem à tona. Nem está se estimando, por exemplo, o impacto na área da saúde. As doenças associadas à falta de saneamento, eu enfatizo isso. Isso que nós estamos vendo, ocupando as ruas, é a conjunção de água de rios que são infestados por dejetos, por esgoto. Os rios da região metropolitana de Porto Alegre são acidentes humanos produzidos pela completa falta de respeito ao meio ambiente. O Rio dos Sinos, o Rio Gravataí, o próprio Rio Guaíba, a Bandeirantes, o Grupo Bandeirantes de Comunicação fica aqui sediado na PUC. E a PUC fica de frente ao Riacho Ipiranga, o Arroio Dilúvio. O Arroio Dilúvio é um esgotão a céu aberto e ele é afluente do Guaíba. Tem uma barreira de contenção que fica próximo ao Praia de Belas, que é um shopping famoso, logo na orla, e ali são coletados toneladas de resíduos, detritos dos mais variados que vão parar no rio. Então essa água, junto com o esgoto que estava acumulado debaixo da estrutura pública, que veio à tona porque as estações de bombeamento não conseguiam levar a água de volta. As pessoas todas estão expostas a doenças dos ambientes mais pobres do mundo, das regiões mais precárias. E eu não vejo nenhum tipo de ação sendo implementada pensando no longo prazo com as consequências desse caos que está instalado no Estado. Caos social, porque nós estamos vendo o tecido social se desfazer em regiões. Ao norte de Porto Alegre, bairro Maitá para cima até Canoas, é terra sem lei, virou faroeste. Imagina, as pessoas que estão ali tentando socorrer as outras estão sendo abordadas e assaltadas. Tanto é que agora elas estão sendo escoltadas por polícia. O governador requisitou 400 homens das forças de segurança para poder fazer o apoio àqueles que estão ajudando, porque estavam sendo assaltados por bandoleiros, por criminosos. Esse é o Estado. Para quem está longe, é difícil ter a noção, apenas o testemunho ocular da ciência disso. Mas é uma situação inédita, não apenas para os gaúchos, é para o Brasil. Nunca se viu uma área tão abrangente afetada ao mesmo tempo. São mais de 300 municípios afetados. E não é afetado porque caiu um pouco de chuva, é porque o município foi destruído. A gente vai continuar acompanhando de perto, são dimensões realmente inimagináveis, né? Ninguém poderia esperar e é isso que você falou. Parece que as ações vão sendo tomadas assim, parece que não se sabe o que fazer, né? Vamos um dia de cada vez, agora resgate sem pensar no futuro e de fato tem um problema aí pela frente a ser encarado. Débora, você me permite 2 segundinhos? Uhum. O SEIC, que é o centro integrado aqui da capital, ele fica numa área inundável. É coisa do The Office. Né? O episódio do The Office é isso. Imagina, o centro integrado de acompanhamento da sociedade fica instalado numa área que é inundável. E ele foi inundado. Ele está debaixo d'água, não está operante. Esse é o resumo.